Ao longo do tempo, entendi que você nunca será suficiente ou adequada para todos. Se é assertiva, é interpretada como grosseira. Se faz uma abordagem amigável, é vista como fraca. Decidi ficar em paz sobre as opiniões alheias e ser fiel ao que eu acredito ser a decisão mais correta para mim, e buscar o que me faz mais feliz. E essa frase foi mandada aí pela nossa queridíssima Érica Fer. E hoje a gente inicia o podcast lançando um programa novo que é o Fala Mulher de Produto, onde traremos depoimentos da nossa comunidade, desabafos, queixas, comemorações, o que elas quiserem contar pra gente e acolher aqui. Prepare seu café, o vinho, ou vinho, né? Porque hoje a gente vai fazer as fases com a ideia de ser inadequado e não se encaixar. Na descrição do episódio de hoje você encontra o link para deixar a sua história. Bem-vinda, Thalita! Feliz 2026! Oi, amiga! Feliz 2026 para todas as pessoas aí. É isso, vamos falar sobre ser inadequadas e não ser o suficiente. Eu tava refletindo sobre esse tema e eu acho que talvez assim, semanalmente ou a cada 2 semanas eu mando alguma mensagem. A Jaque deve pescar no WhatsApp, meio assim, ai, não sei, ai, será, ai, talvez, eu estou insegura, ai, eu não sei se eu dou conta, enfim. Acontece, né, gente? Então vamos falar um pouco sobre como lidar com isso, enfim. Um papo mais aberto aí sobre esse tema. Ai, sim. É um tema que eu gostei bastante, que a gente, né, para vocês entenderem, veio uma motivação muito forte desde o ano passado, a gente olhar muito mais para dentro da comunidade, ouvir mais as histórias. E ano passado a gente teve muito aí os desabafos, né? Que foi ótimo para mim e para Thali poder hablar. Mas esse ano a gente também quer ouvir os desabafos da nossa comunidade e eu achei bem pertinente o primeiro da Érica, ela ressoa bastante em mim, e acho que em todas nós. Quem nunca se sentiu inadequada ou nunca tá bom, né? Não dá para agradar sempre todo mundo, ou nunca tá bom o suficiente. E aí, para começar, acho que eu queria perguntar para Thalita, assim, você lembra a última vez que você sentiu, assim, essa síndrome da impostora ou meio inadequada? Eu acho que não faz muito tempo eu te mandei uma mensagem meio assim, acho que eu não sei, que vem muito de um sentimento assim de me sentir não suficiente ou com dúvida, né? Então, sei lá, eu diria que quando? Semana passada, talvez, essa semana ainda não. Mas é algo assim que na minha rotina é frequente, mas hoje eu acho que eu tenho um pouco mais de bagagem para lutar contra essa vozinha ou esse sentimento de inadequação, né? Acho que a Erika trouxe muito bem na frase dela que ela escolheu, ela optou seguir um caminho que ela achou mais adequado para ela e ser feliz, né? E até a gente chegar nesse ponto de, meu, quer saber? É isso que eu entrego, é isso que eu sou. Tem toda uma jornada, né? Então eu considero que talvez hoje, assim, mesmo com pequenos episódios de insegurança, né, e desse sentimento de não, às vezes não me sentir adequada no meu papel, ou me sentir o suficiente, né, para o papel que eu me propus aqui. Apesar disso ainda vir, eu hoje tenho mais bagagem e ferramenta para espantar. Eu acho que é isso. Aí, às vezes, as amigas ajudam também, então é bem por aí, assim, no meu caso. E você, amiga? Eu tava pensando também, antes de a gente começar a gravar, que hoje mesmo de manhã eu senti um pouco esse sentimento de insuficiência e extrapola para além do trabalho, sabe? Eu acho que quando a gente pensa muito em síndrome da impostora, na minha cabeça vem muito ambiente profissional, mas se você para pensar, eu acho que tem várias outras searas da vida que isso pode aparecer. Então hoje mesmo fui surfar, tô desde ontem sem pegar uma onda direito. E eu tô surfando já faz um ano e tal. E aí eu fiquei assim, eu não acredito que até no meu hobby, que era para ser apenas um hobby, eu estou me cobrando por performance e eu me sinto inadequada e eu tô me comparando e é tudo
todo bonde, né? Porque o síndrome da impostora tá ligado com o bonde da comparação, que tá ligado com, sei lá, baixa autoestima, uma insegurança, e eles levam um em cima do outro. Então eu fiquei bem reflexiva, bem triste hoje de manhã. E aí no trabalho eu acho que por mais que a gente já passou por tantas coisas, e a Thalia falou, né, de várias bagagens, ai, acho que sempre aparece uma situaçãozinha que gera gatilho na gente, né? De alguma coisa que pode gerar uma insegurança maior, ou é um calcanhar de Aquiles, assim, e se alguém dá um feedback, né? Que esse foi o caso que a Erika trouxe, né? De você não consegue agradar todo mundo, alguém sempre vai ter um feedback alheio para te dar. Eu lembrei de alguns feedbacks que eu já tomei. Situações muito recentes, assim, de falarem, ela não é técnica o suficiente. E eu fiquei assim, você tá tudo bem, você é boa, sabe? Mas eu tenho que lutar, assim, com o meu anjinho aqui pra falar assim, gente, tá tudo bem, eu sou. Mas mesmo assim, se a pessoa não acha, tá tudo bem ela não achar, mas isso não vai invalidar, né? Então, acho que eu tô um pouco bem. É bem bom a gente conversar e elaborar um pouco sobre a síndrome aí, que ela é complicada, né? Vira e mexe, ela volta. E eu sempre falo, quando eu lembro de síndrome da impostora, de um discurso da Reshma Saujani, que é a fundadora do Girls Who Code, que ela fala que é uma fraude, né? A síndrome da impostora é uma fraude. E eu concordo muito com ela, porque é impressionante, né? Realmente, as mulheres, especialmente as mulheres, estão sempre precisando, entre aspas, né? De um curso ou de uma mentoria. Então, não, tá bom, você tá falando do âmbito profissional, né? Você tá aqui nessa posição, talvez você precise de mais qualificação, vai lá, faz um curso, aí tá bom. Não, mas ainda para ir para o próximo passo, não tá pronta, então uma mentoria, aí vai, faz uma mentoria. Sei lá, aí agora tem o coach, vai, faz o coach. Assim, são tantas camadas, assim, que a gente vai buscando ser suficiente no mundo profissional, e eu vou me qualificar, eu vou fazer um curso, eu vou fazer um MBA, e não necessariamente isso vai fazer você ser promovida ou atingir, né, o espaço que você está buscando. Porque eu acho que é muito cômodo, né? Tem a gente cômodo não, mas assim, acho que foi muito bem feito esse pensamento da síndrome da impostora, para a gente sempre se sentir muito refém mesmo dela, né? Dessa coisa, síndrome da impostora, que não é uma síndrome, né? É um fenômeno, tal. Então também tem essa questão. E aí eu sempre lembro do discurso dela e dela comentando isso, e isso ressoa em mim, assim, que eu tenho que me lembrar, tipo, é verdade, né? Às vezes eu tô aqui, nossa, eu preciso me qualificar, fazer isso e fazer outro curso e tal, mas não é isso que vai me fazer chegar onde eu quero, né? Onde é esse lugar de paz, sei lá, esse lugar que acho que a gente até tem meio idealizado, né? Então, cada um tem o seu aí, né, para alcançar. Então, acho que a gente tem que ter bastante cuidado, assim, de talvez não cair nessa armadilha de sempre estar correndo atrás daquela coisa da cenourinha numa varinha, e você está correndo atrás e você nunca alcança, né? Então, acho que é algo para a gente sempre ficar de olho e lembrar. Ano passado, a Andressa, a keynote maravilhosa do nosso festival, já disse também, né? Ela deu a letra pra gente, que ela não quer mais ouvir falar de síndrome da impostora. E eu acho que é mesmo, não que não exista, né? Existe esse sentimento, mas eu acho que também é muito engraçado que a maioria das mulheres sente isso, né? Tipo, acho que não é por acaso, sabe? E isso faz a gente, na verdade, ficar sempre para trás, porque tá sempre correndo e fazendo coisas, acreditando que vai ser suficiente, que agora vai, assim, não necessariamente. Então, é complicado, acho que às vezes fugir desse sentimento, ele existe, ele é legítimo, às vezes a gente se sente assim mesmo, mas eu sempre lembro desse discurso, eu falo, mesmo, isso é uma fraude, não, sei lá, vou tentar tirar isso da minha frente e seguir, né? E acho que assim, é tudo meio subjetivo também, né? O que é ser suficiente, né? Para as pessoas, então pensando no julgamento de cada um, se aos poucos a gente consegue ir se munindo de ferramentas para se libertar disso,
a nossa vida fica um pouco mais fácil, né? Mas aí acho que é esse o rolê, né? Tem uma jornada. Até chegar nesse ponto, a gente vai se sentir muito mal, a gente vai se sentir a pior profissional, a pior mãe, a pior filha, né? Extrapolando para outras áreas aqui da nossa vida. Então, não sei, não quero dar uma dica, assim, exatamente, mas acho que olha a síndrome da impostora com cuidado também, sabe? Parece algo feito muito bem articulado para a gente ficar, assim, focado só na gente, esquecer que existe todo um sistema, um monte de coisas estruturais que é o que barram a gente, que é o que deixam a gente para trás, sabe? Então, muito cuidado com isso. Sim. Então, acho que esse ponto do ambiente ser impostor, né? Um ambiente mais hostil, ou o sistema em si ser desenhado, eu acho que é bem importante a gente abordar, porque às vezes a gente tem uma tendência de colocar tudo no na nossa culpa, né? De, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e tudo é a gente, e a gente que precisa resolver por nós mesmas. E eu percebo, assim, para mim, a nítida diferença de quando a gente trabalha em tecnologia, você vê times majoritariamente masculinos, né? Você já chega num ambiente que é mais hostil, porque às vezes não rola aquela empatia, ou às vezes o pessoal é mais direto, ou age de uma maneira diferente. A gente sabe quando um ambiente ele é mais feminino, mais diverso também, a gente tem esse acolhimento, tem uma segurança maior, e então já começa daí que você já não tem alguma conexão, às vezes, com o time que você entra, ou com as pessoas com que você está conversando. E é super nítido para mim olhar para um time que hoje eu estou tentando montar e ver essa diversidade maior e como que muda, porque daí todo mundo tá mais aberto, as pessoas ficam mais relaxadas também, a gente consegue compartilhar mais. E, e, e o que eu vejo muito assim de diferença é essa preocupação que a gente tem, feminina mesmo, de se provar nos ambientes e sempre estar tentando melhorar, enquanto quando eu converso com os homens é o contrário, né? Na grande maioria a gente vai se generalizar sim, porque a gente tem dados para isso, mas a gente vê que a grande maioria tem uma confiança maior e tá mais seguro, às vezes, sem até ser munido de dados, ser munido de coisas, não tá lá sendo o homem com aquele ego de milhões, né, que a gente fala, e se posiciona e fala, não sei o que, e às vezes não sabe nada, mas tá falando. Então, é bem distoante para mim olhar no dia a dia essa diferença. E ela é clara, ela existe. Então, eu acho que num primeiro momento é meio difícil da gente perceber que isso existe, porque o que vamos fazer para mudar, não é mesmo? Mas aí acho que, conectando de novo com o que a Erika trouxe de comentário, né? Se aproveitar se você está numa posição de vida, assim, de poder escolher, bancar quem você é mesmo. E assim, olha, se eu não sou considerado suficiente aqui, o que eu vou fazer com isso? Se eu quero um espaço sendo que eu sou, o que eu posso fazer? Enfim, né? Dentro do que está ao seu controle e tudo mais, né? Então, acho que a gente pode tentar ir por essa via, assim. Isso me fez lembrar que no início da minha carreira, assim, acho que quando eu me deparei, por exemplo, com esse ambiente, né, mais hostil, assim, eu lembro de ter sofrido muito, foi meio que um choque, tipo, não acredito, tipo, eu percebi, né, que, por que então, né, em que nível eu tô sendo prejudicada, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu percebi que o ambiente tinha bastante importância nisso, eu não soube o que fazer, assim, meio que, e agora, né? Porque, assim, o que tá ao meu alcance? Então, eu acho que tem essa questão também da experiência, né? Quando a gente está em início de carreira e enfrenta esses problemas, é mais difícil da gente lidar do que agora, né? Já com muitos anos e tal. Então, acho que é isso. Se você puder bancar você mesma, as suas vontades, quem você é, sabe? E ser feliz, né? Como a Erika comentou, ótimo, sabe? Aproveite essa oportunidade. E se você sente que você ainda não pode, vai construindo isso dentro de você, né? Cada um tem uma maneira de fazer isso, eu acho. Mas, assim,
é muito importante esse fortalecimento pessoal, né? Para que, assim, uma opinião, um feedback não atinja tanto a gente, e porque a gente sabe quem a gente é, né? A gente sabe assim, não, eu sou isso, consigo ouvir, absorver, de repente devolver, perguntar. Então, acho que é importante. Mas, de novo, não se cobre também se você não estiver nesse momento, porque é uma jornada, né, gente? A gente vai aprendendo no decorrer mesmo. E também fiquei um pouco em paz com isso, né? Então, tem coisas que só a experiência e as vivências podem trazer. Às vezes, vivências não tão agradáveis, mas que, sei lá, né, de algum jeito vão fortalecer quem você é e talvez mostrar até mais, né, direcionar você do tipo, putz, então acho que preciso mudar um caminho, enfim. Falando em feedback, né, amiga? Temos esse próximo tópico, né? Vamos falar de feedback. Nossa, me lembrou muito o podcast que a gente gravou no ano passado sobre feedbacks. Sim. Que tinha... Eu não lembro se foi esse que a gente falou, né? Ai, amiga, você é fã, você é... Ah, não, isso foi de Mulheres Inimigas. mas às vezes você leva um feedback e você fica assim, você é fã ou você é hater? Que tem uns feedbacks alheios que não agregam também, né, gente? E tem pessoas que... Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que são cuidadosas na hora de dar um feedback construtivo. Tem pessoas que só querem desabafar com você alguma situação que desagradou. Tem pessoas que você precisa atuar porque estão te pontuando uma coisa que vai te prejudicar mesmo, profissionalmente ou pessoalmente. E tem aquele feedback que você vai só jogar no lixo. Vai entrar por um ouvido e vai sair porque não vai te agregar, ou é uma coisa, é uma percepção específica. Eu lembro muito de um feedback que eu recebi no começo desse emprego que eu tô agora, né, dentro do Nubank, e o meu gerente na época falou assim, ó, você recebeu um feedback sobre sua postura aqui, não sei o que, antes que era um feedback construtivo, mas eu vou ignorar, porque eu sei o perfil dessa pessoa, eu te conheço, e você não recebeu nenhum outro feedback. Eu achei aquilo tão demais, assim, ele pegou aquele feedback e jogou no lixo, e foi muito respeitoso comigo, porque naquela época, bem júnior, né, eu poderia ter pego aquele feedback pra mim e só assim, sabe, super focado, porque no começo a gente fica assim, com hiperfoco no que tá ruim, ignora, alguém tá falando que você tá bom em alguma coisa, joga no lixo. Então eu peguei bastante pra mim esse aprendizado, até como liderança, de nem todo feedback que meus liderados vão receber, ou que eu mesma vou receber, eu vou trabalhar. Tem alguns que, sei lá, entra por um lado e sai pelo outro. Nossa, que atitude legal, né? Porque realmente, aí até conectando com outro tema, não quero me estender, mas assim, em questão de liderança, né? Às vezes você como líder pode receber feedbacks assim e que às vezes vão ser meio aleatórios, né? Às vezes, sei lá, foi um embate muito pessoal entre as pessoas, né? Foi alguma coisa que foge do que você sabe que aquele profissional é, né? Então, bem legal, gente. Acho que fica aí um bom exemplo, né? E concordo, nem tudo serve para você evoluir. Eu acho. Nem todo. Ai, gente, ó, aproveitar a deixa da Thalita, gente, e nem tudo você precisa, sabe, aprender mesmo, porque é igual aqueles posts no LinkedIn, o que aprendemos com Shawn Mendes e Bruna Marquezine. Aí vira um post, sei lá, de produto. Eu fico assim, gente, o que está acontecendo? Galera, às vezes não vai te evoluir, você não vai aprender. É isso, entendeu? Poxa, nós navegamos nas redes sociais, né? Ficamos vendo o feed o dia inteiro, a gente deveria saber disso, né? Porque, né, francamente, eu gosto do meu feed, mas não posso dizer que eu evoluo com tudo que eu vejo no Instagram. É isso. Apenas com memes a gente evolui muito, claro. Às vezes alguns nos fazem pensar. Ai, muito bom. Mas tem aqueles feedbacks, né, Thali, que a gente leva às vezes, sabe, que talvez não deveria estar dando tanta bola, mas acaba ressoando, e você consegue trazer, assim, vamos explorar um pouco por que a gente sente mal, às vezes, de receber determinados feedbacks ou de determinadas pessoas. Como é difícil não agradar todo mundo, né? Ai, gente,
Olá, sessão terapia, assim. Eu acho que toca um pouco nisso. Porque várias coisas podem ser gatilhos para todo mundo, né? Então, por exemplo, eu já tive feedback muito, muito ruim e eu lembro, assim, eu fiquei mal, eu fiquei muito mal. Eu lembro que era um que eu é, realmente tive uma percepção assim, não, agora eu tô bem. Aí a pessoa falou, nossa, me esculhambou, esculhambou assim, né? No corporativo, vai, vocês me entendem, né? Falou várias coisas e eu voltei para casa, eu morava com uma amigona, assim, ela, e aí? Me perguntou, né? Era tão tópico dentro de casa que eu falei para ela, não, hoje eu tenho uma reunião, dadada. E aí eu falei, chorei, falei arrasada, ai amiga, não, acho que eu não faço nada certo. E aí, eu acho que no meu caso, né, conecta com um sentimento que eu tinha de eu não me desassociava do trabalho, né? Então, se eu mandava mal no trabalho, eu era uma pessoa ruim, eu era um ser humano ruim, né? Sabe? Nesse ponto assim de me sentir uma como pessoa o mais inadequada possível. Tipo, putz, eu não presto para isso aqui que eu tô fazendo, não presto como ser humano. É uma coisa bem drástica, né? Meio um pouco dramática. Mas a gente. Eu entendo. Onde a gente às vezes leva assim, né? Então, acho que aí está conectada com coisas muito pessoais, né? Então, beleza, esse feedback foi o gatilho, e aí, realmente, naquele momento, realmente me atrelava muito. Eu era o meu trabalho, então, se o meu trabalho não estava bom, eu não era nada, então, o que pode vir de bom disso, não é mesmo? Nada. Então, hoje não. Hoje já faz um tempo, graças a muito trabalho pessoal e esforço, tudo bem. Desassociado totalmente, acho que uma coisa, outra coisa, outra coisa. E isso não me engatilha mais, sabe? Acho que cada um vai perceber, ou não, mas o ideal é que tentem perceber, gente. É muito importante a gente se conhecer. É isso. Isso é essencial, porque pá, te pega. Porque pelo menos dá para você disfarçar na hora ou tentar. Mesmo que você vai lidar com isso depois, sei lá de que jeito, né? Cada um faz de uma forma. Mas é muito importante, porque, assim, de novo, né? Quando a gente está no início de carreira, isso é muito mais difícil. Então a gente chora na frente das pessoas mesmo. A gente não consegue, às vezes, controlar o que a gente está sentindo, porque bate muito forte. E aí, nossa, é isso. A sua reação é adversa, vamos, né, colocar nessas palavras. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, mas é muito importante ter essa consciência, entender o que te engatilha, porque em questão de feedback também, às vezes, conforme você vai evoluindo na carreira e mudando de empresas, entende se é uma coisa que se repete, né? Porque acho que essas coisas aí vale a pena, né? Aí talvez, poxa, ter um olhar mais atento e fazer uma autocrítica, né? Acho que a autocrítica saudável existe. O que não pode a gente ficar, sabe, se chicoteando, porque às vezes o feedback nem é bom, assim, nem é bem estruturado mesmo, mas às vezes é difícil de ouvir, né? E aí engatilha num ponto que aí é realmente, como eu disse, cada um sabe, né? Eu acho que é bem, bem pessoal. E por isso, sendo repetitiva mesmo, tem que se conhecer, gente. Tem que se conhecer para identificar, muito importante. Ai, as terapias têm que estar em dia mesmo. E essa parte de que você falou do chicotinho, eu lembrei de um episódio que eu vi recentemente da Marcela Ceribelli, que chama Ruminando. E eu fui uma especialista E nisso por muito tempo. Hoje pratico menos. você pratica menos? Menos. Isso já foi muito pauta da minha terapia, assim, de que eu não percebia que eu fazia isso, mas é meio que basicamente você toma uma decisão, mas você não tá comprada com ela e você fica remoendo e ruminando aquilo. E aí aquilo fica, né, lá nos seus pensamentos. Você, e se eu tivesse feito isso? Mas por que que eu fui assim? Não sei o que, não sei Nossa, o que lá. E milhões de vários sentimentos. multiversos. Nossa, gente. Ai, e aí isso me lembrou, né, do chicotinho, eu lembrei dessa ruminação, assim, porque eu tô tentando ficar um pouco mais atenta a isso,
Eu acho que tem muito a ver com a questão da síndrome, porque eu acho que a gente acaba fazendo esse paralelo de, ai, pô, eu podia ter falado aquilo naquela reunião, pô, fulano falou isso, e aí você fica remoendo aquela coisa. E eu acho que é muito difícil você conseguir entender isso que você falou sobre o que é uma autocrítica saudável e o que é aquilo que beira a sabotagem, né? Para mim ainda é um pouco difícil olhar no espelho assim e entender isso aqui é algo que eu preciso trabalhar e tá tudo bem, isso aqui é algo que eu já tô evoluindo e vamos lá. Porque por muito tempo você acaba. Aquilo acaba virando uma identidade, aquela coisa que você tem em segurança, e você acaba se apropriando daquilo. Então, por exemplo, no meu caso, por muito tempo era falar em público, não sei o quê. Acho que hoje eu já superei esse negócio e tal, de falar com lideranças executivas e blá blá blá. Não acho que eu tô sofrendo mais tanto. Mas a questão de inteligência emocional é um gatilho para mim. Porque eu já recebi feedback de, tipo, sabe, de não conseguir lidar bem com determinadas situações ou só mais. A gente, mulher, já recebeu, né? O feedback de ser agressiva, esperarem que você seja menos agressiva, ou muito emocionada. Ai, Então não me tem toca emoção no. alguma, não é mesmo, pessoal? Eles são super Aí me. controlados, eles realmente um autocontrole exemplar. Eu só vou dizer isso. Então, é sobre, não é mesmo? E aí, como que a gente já tem esse lugar dentro, né, dessa estrutura patriarcal, machista e tudo mais, que já coloca esses estereótipos na gente, você tenta lutar contra tudo, mas é muito mais difícil lutar contra o que as pessoas já têm, né, de imagem e bagagem, né? No nosso podcast, inclusive, de imagem narrativa, a Ana, ela fala belíssimamente disso, né? Que ela, enquanto mulher preta, as pessoas já chegam com uma bagagem também e o quanto que isso interfere em como ela constrói a imagem. E eu sinto a mesma coisa, assim, que parece que só porque as pessoas também já esperam, né, desse negócio da emoção, e porque eu também já recebi esse feedback, e porque também eu já me apropriei disso, eu às vezes fico ocupando esse lugar de tipo, ai, eu tenho que trabalhar isso, eu sou muito emocionada, sabe? Tipo, porra, velho, por quê? Eu fico remoendo depois, fico, ai, Jaqueline, por que você fez isso? Ai, ó, é uma grande loucura aqui na minha cabecinha, viu? Vários, o anjinho brigando com o diabinho. Ai, é isso o tempo todo. Tem dias que mais, tem dias que menos. É, né? E você falou muito bem. Acho que tudo que está muito ligado ao que a gente é, a nossa identidade, eu acho que é mais complicado. Porque, sei lá, se a pessoa fala um negócio que meio que você sabe que não tem a ver com você, tudo bem, passa um pouco batido. Mas quando. É que nem, sabe quando tem fandom assim que fala, briga com alguém que critica o artista, assim? Porque acho que é muito, por exemplo, gostar daquele artista é muito o que ela é, assim, é muito associada à identidade dela, então é quase como se estivesse criticando essa pessoa, sabe? Então é muito mais forte, então, e mais difícil, né, da gente lidar, porque tô recebendo uma crítica que eu sou, e agora? Tipo, e aí, sei lá, né? É uma jornada pessoal mesmo. Cada um acho que vai entender como lidar com isso, entender se é isso mesmo, né? Você é aquilo. Tipo, isso é você, né? Isso faz parte de você. E aí, de novo, retomando a Érica, né? E aí, beleza, eu entendo que é isso mesmo e vou ser feliz e vou ter paz na minha vida, sabe? Então, é bastante particular, né? Cada um assim tem, não sei, essa luta interna, né? Especialmente as mulheres, acho que não conheço nenhuma assim que não passou por um feedback como esse, por exemplo, de, ai, é muito, ai, é isso, né? Uma hora é grossa demais. Aí outra hora, ai, foi muito pegou leve, é fraca. Então, é mesmo um não E é, lugar, né? Tipo, e aí? Então tá bom. Então aí o é, negócio.
não agrada. Aí eu faço outro, não agrada, então tá bom. Aí a gente pode escolher não fazer Então não dá nada. pra agradar. A gente fala, então faz Então você. deixa quieto. Não, gente, a gente não pode. Faz A gente melhor. tem que respirar e entender e responder de alguma forma. Senão vão falar. É. Inclusive, Ai, eu gente. vou me comprometer a deixar na descrição. A própria Érica recomendou um livro mais ou menos nesse assunto e eu vou deixar. Eu vou resgatar o nome dele, já já a gente fala. Mas, né, para quem gosta de literatura, né, ler algo a respeito, que tem algumas técnicas de como se posicionar para meio que jogar o problema pro outro também, sabe? Do tipo, a pessoa te fala uma atrocidade. Aí você, sabe, tem que aceitar numa boa. Acho que não, né? Tem também um jogo, assim, um modo de operar que você pode, como se fosse jogar esse constrangimento pro outro também. Então é bem interessante. Eu vou resgatar e vou deixar meu conteúdo. É, porque se a pessoa ela tá te dando, né, esse presente, Eu amo. que é o feedback, você também pode dar um presente. Claro que você vai fazer o quê, né, mulheres? Vocês vão receber, vocês vão internalizar, jogar fora se for o caso ou não. E aí vocês marcam um outro, né, momento para falar, porque senão vocês vão receber, né, ai, não sabe receber feedback e tal. Então acho que mas é bem válido assim, né, de você se posicionar também e defender. Porque tem um assunto também que eu queria entrar, que é, se a gente também não faz isso pela gente mesma, a gente não pode ficar esperando o outro salvar a gente. E de tipo, ai, a Thalita não é mais essa pessoa, a Thalita foi promovida, essa habilidade a Thalita já tem. Então não vou criticar mais a Thalita nisso. E aí a Thalita não vai ter mais essa síndrome da impostora, né? Então eu fico vendo muito isso às vezes, olhando para mim, olhando para as minhas lideradas, principalmente mulheres, que a gente fica muito esperando às vezes essa validação vir do outro, né? E esperando o elogio do outro vir, para daí entender que sim, eu evolui. Então eu evoluo só por causa da perspectiva do outro. Como que eu faço para entender também que é válido toda a minha evolução, independente de alguém me dar um elogio ou falar alguma coisa boa sobre mim? Isso é muito difícil, né? Nossa, sim. Eu acho que a gente esquece de, por exemplo, do que a gente gosta. Então, se a gente fez um trabalho e a gente gostou daquilo, a gente quer saber mais o que o outro gostou, quer dizer, se o outro gostou do que a gente mesmo, às vezes. É uma ficha que caiu para mim agora, na verdade, viu, gente? Porque eu acho que ainda me preocupo bastante com a opinião das outras pessoas e esqueço, assim, eu gostei. Porque isso é muito importante, né? É muito importante você se apropriar do seu trabalho e falar, poxa, eu gostei, acho que eu fiz um bom trabalho, sim. E aí vem feedback, vem as opiniões e beleza. Acho que vem uma diversidade de opiniões, mas é muito importante a gente lembrar, né? De que a gente, Amiga, né? perfeita. Eu achei esse. Nossa, eu agora tô assim. Ai, acho que esse vai ser a pílula, viu, do episódio. Porque pra mim é muito bom. Porque isso é tão importante. Porque depois que você receber uma crítica muito fodida que não faz sentido, ou que pode fazer sentido, mas enfim, quando não fizer sentido, se você não tem essa noção, ai, você vai ficar destruída. É. E aí, como que. Nossa, O que você sente vai ficar no controle do outro? Não, gente, não vamos deixar. é. Não, não. Não vamos deixar o outro controlar o que a gente vai sentir. Não, já tem muita coisa que a gente não pode pôr a mão, um grande sistema patriarcal, etc. Mas o que pudermos, vamos manter o controle, porque é muito O fácil, que né? achamos sobre nós mesmas é o que achamos É sobre nós isso mesmos. aí. Ai, perfeito. Perfeito.
muito bom. Foi uma sessão de terapia, viu, gente, pra mim, porque gostei, vou até colocar isso aqui no meu post-it. Gente, eu tenho, ó, acho que talvez vai ficar gravado. Eu tenho vários mantras aqui, né? Eu tenho um que tá escrito finge confiança. Arrasou. Tem um TED Talk bem famoso, né? Que é o Fake Until You Make It. Vou pegar aqui de alguma forma. Esse tem que ficar aqui, ó, pra sempre. Coitado. Mas é isso. Às vezes eu acho que é uma boa abordagem. Pode ser uma boa abordagem. Assim, né? Acho que não tem uma grande solução, né? Vai ser também o que você testar aí, ver o que fica melhor. E o lance é que assim, a gente tá aí, mulheres, sempre na luta mesmo, entendeu? É fogo. A gente tá aí se analisando, a gente tá tentando entender quem a gente é, e se tá bom, e se não tá. Muito por uma demanda de uma sociedade que é zoada pra caramba com a gente, né? Então acho que é tipo uma maneira de sobreviver. Então, meio que é isso que tem pra hoje, né? Para as mulheres, enfim. Amiga, nesse do Fake Until You Make It, eu queria a sua perspectiva, assim, que às vezes a gente precisa mesmo, né? E como que faz para você fingir ou performar essa confiança quando você, né, tá lá no meio do povo ou das pessoas ou numa reunião ou em algum lugar, se questionando se você, né, é a pessoa certa para estar naquele lugar. Você tem alguma dica? Ai, que pergunta fácil, amiga. Não sei se eu tenho dica não, gente, porque comigo é meio assim, eu acho que eu fico nervosa proporcionalmente ao quanto aquilo é muito importante ou o quanto eu acho que eu vou perder se der errado, sabe? Sentindo, Então, putz, é uma coisa assim que, cara, eu sei que se não der certo, ai, sei lá, vai ser realmente uma lástima e vou ter que pensar num outro grande plano. Nessas situações eu tendo a ficar muito mais insegura e aí eu acho que eu tento fingir mais, assim, tipo, eu tenho que me esforçar muito mais pra fingir que eu não tô insegura. Eventualmente acaba, né, escapando, né, gente, alguma coisa. E aí se é um tema que, sei lá, relativamente tranquilo pra mim, aí acho que fica mais fácil. Talvez eu não considere nem que eu finja, sabe? É meio, tá bom, tô mais relaxada. você tá, né, confiante Isso mesmo. porque realmente quando a insegurança tem essa coisa da proporcionalidade da insegurança com aquilo que que eu posso perder, né, sei lá, relacionado a essa Sim, coisa de que, putz, se der errado, eu vou perder muito. Então, e eu acho que esse sim. negócio de fingir no online é um pouco mais fácil, pra mim, pelo menos. Então, não, beleza, tenho aqui a minha apresentação. Porque se eu tô suando, ninguém vai ver, né? Se, assim, sei lá, se tem alguma coisa acontecendo na rua. Não sei, tipo, acho que é mais fácil de cobrir algumas adversidades. No ao vivo é complicado pra mim. A coisa de falar em público, por exemplo, é um super desafio para a minha pessoa, assim. Eu acho que eu tento fingir que tá tudo de boa, mas eu sinto que a minha voz treme um pouquinho, minha garganta seca, mas aí tá bom, eu tento. Tô ali, e eu tô falando. E brevemente, né? Porque quem me conhece aí sabe que eu não sou muito de grandes palestras, não é mesmo, gente? Então, Mas ela arrasa, viu, não dá. gente? Ela Então, amiga, eu acho que eu não arrasa. tenho dica alguma, assim, porque eu fingi, cada uma sabe o seu jeito também de fingir, assim. De Sim. repente, pô, você tá no online, você pode ter uma estratégia com, sei lá, com as abas que você tem ali, não sei, tipo, montar Ler alguma fazer coisa, seu setup. né? Fingir que tá falando, mas tá Isso, lendo. então você vai descobrir, garota, vai ser. Tem coisas que é muito importante, volta para o autoconhecimento, assim, de você saber o que funciona para É, você. Por exemplo, tem muita gente que fica falando assim, ai, mas fica julgando, né, se a pessoa ela quer destrinchar ou quer entrar muito no detalhe para daí poder se sentir de fato confiante.
Eu sou a pessoa que precisa entrar um pouco mais no detalhe para me sentir confiante e se alguém perguntar do cocô da galinha, do dinossauro, eu saber. Eu preciso me sentir um pouco assim, tá tudo bem. É. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho, mas eu estou em paz com esse tipo de pessoa que sou. E acho que isso é muito importante. Você não tem uma receita de bolo e você fica tranquila de explorar o jeito que é melhor para você se sentir mais confiante nas situações adversas que você tiver aí. E é isso. E eu ouvi muita Beyoncé. Gente, o Homecoming. Acho que é isso, falei errado. O Alvin Coachella, gente, juro. Não, sério, eu já ouvi, acho que eu até já falei em algum podcast. Caramba, aquilo dá uma força pra você, sei lá. Então, se funcionar, fica aí a dica, que é perfeito esse show e realmente te dá um negócio assim que você fala, não, beleza, eu posso tudo, eu vou conseguir. Sim. E vai dar certo, mesmo com insegurança. E dane-se, tá? Vai achar o que for depois, tá bom, mas eu vou. É isso, gente. É isso. Essa é uma coisa que é bem importante, assim, às vezes. Hoje, nosso público do Mulheres de Produto, a gente fez uma pesquisa e a gente viu que, majoritariamente, né, não temos mais tantas mulheres em transição e mais sim mulheres em cargos de liderança, especialistas. E é muito importante, à medida que você vai seniorizando, você pegar essa casca, né, de conseguir ocupar aquele espaço com um pouco mais de segurança. Porque por mais que seja a sua forma autêntica, né, ficar brincando, tá mais insegura, é nessas pequenas coisas que a pessoa pega um calcanhar de Aquiles e fala assim, ela é insegura. Não sei o que lá. Então, eu lembro de várias situações assim que eu usava muito do humor, eu continuo usando muito do humor hoje em dia, mas eu ficava assim, ai, gente, eu fiquei tão nervosa, sabe? Aí você deixa, e aí ninguém tava percebendo, mas aquilo vai entrar em algum momento no seu ciclo de performance. Olha, ela é um pouco insegura para apresentar. E você fica assim, porra, gente, eu nem. E eu sei que é natural, vai acabar acontecendo, acontece com todos. Que eu acho que é uma vontade de sentir acolhida. Tipo, o grupo, olha só, apesar de. Me ajuda. Apesar de estar assim, um pouco nervosa, insegura, né? Estou aqui, tipo. É uma tentativa nossa de, olha, meio que brifar, né, o grupo. Mas realmente, sendo mulher, eu não sei, acho que infelizmente a impressão que fica mais é essa coisa de, um pouco insegura, né? Tem fóruns e fóruns. Recebem feedback de que são inseguros? Se você for homem e estiver ouvindo, me conta. Escreve pra gente. Não, é sério, porque assim, é algo muito frequente na vida profissional da mulher, assim. Em algum momento alguém vai falar, um pouco insegura, não está pronta. Aí por quê? Sei lá. Descreve ali, é uma coisa meio que tentar descrever quem você é. Então, por você ser insegura e não ser assertiva, aí não dá ainda para te promover, sei lá, ou para você, sei lá, fazer alguma coisa. Mas aí os homens, eles são avaliados dessa forma? Porque eu tenho a impressão, aliás, não. Estou me lembrando aqui que já trabalhei numa empresa onde a gente fez essa pesquisa. Eles eram avaliados mais pelos feitos, então pelas entregas. E as mulheres, beleza, entregou, mas não está pronta ainda. E aí, o que é esse pronto? É um negócio que ninguém sabe, porque é um viés, sabe? Naquele caso específico, principalmente, era um viés. Então, fico curiosa, de verdade, assim. Que tipo de feedback os homens recebem? Eu não sei se é porque... Eu não sei se é porque eles, de fato, têm aquela autoconfiança gigante, ou se é porque, de fato, já não coloca nessa caixinha os dois. Tem aquela pesquisa que me intrigou bastante, eu não vou lembrar o nome da pesquisa, mas que acho que todo mundo já ouviu, sobre as crianças, né? Aí tem as meninas e os meninos, acho que é de menos de 5 anos, e aí dão uma limonada salgada. Nunca vi. E aí os meninos... Não. Aí é uma pesquisa que coloca essas crianças e os meninos, eles tomam a limonada e falam na hora, tá errado, né? Essa limonada salgada, credo, eu não vou tomar. E as meninas tomam a limonada salgada.
porque elas ficam com receio de ofender a pessoa que fez a Ai, limonada. gente, putz. Então, com, sei lá, 5 anos de idade, ou, né, sei lá, desculpa aí se eu tô falando errado a idade, mas eu lembro que era bem pequenininhas, elas já aprendem que é para agradar as pessoas. Então, a gente vai reprimir os nossos sentimentos para não penalizar os outros, né? E isso vai daí desde antes e para a vida adulta, então, nossa, quantas situações a gente não se faz caber ou não quer incomodar, não quer interromper, aí não ocupa e aí vai munindo a nossa autoconfiança, né? Então, por isso que a gente parece que tem que se desconstruir tanto, né? Principalmente na fase adulta, porque realmente vem de muito cedo, né, na nossa vida, e sem perceber, né, porque é super normalizado, né? Acho que as mulheres são bastante criadas para fora, assim, para elas reagirem em relação às pessoas, né? Então, agradando as pessoas, não desagradando, e por isso a gente passa tanto tempo sem saber quem a gente é, né? Uhum. O que são aí, vamos refletir agora e para os momentos finais, essa parte do que a Erika trouxe, né, como aprendizado de a decisão mais correta para ela ser buscar o que mais faz ela feliz. O que você tem a dizer para você, Thalita? O que funciona? Acho que depois, né, de alguns anos aí trabalhando e tal, eu me considero um pouco nessa fase também que a Erika trouxe e que eu acho que é o estado, não sei se ideal é a palavra, mas assim, eu acho que é um bom lugar para se estar, porque realmente quando você tem paz, sabe, de ai, não ficar se preocupando tanto, porque assim, ai, porque o outro falou, porque, ai, deu um feedback esquisito, ai, porque eu não sou suficiente. Do tipo, quando você consegue tirar o máximo disso da sua frente, ter paz e viver a sua vida, e assim, o trabalho é só uma parte dela, é quase perfeito. Quer dizer, e aí, claro, né, de novo retomando que acho que tem coisas bastante pessoais, então cada um vive de um jeito, eu sinto isso principalmente quando eu lembro da minha própria trajetória, né? Então, pensando lá na Thalita cheia de sonhos, que a gente falou em outro podcast lá atrás também, e comparando, e vendo que, nossa, pelo menos assim, essas situações, tudo que rolou até eu chegar aqui, acabaram me moldando e me ajudando a estar nesse estado hoje de bem isso que a Erika falou, ai, vou um pouco pelo que eu acredito que é certo para mim e vivo em paz. E isso exige uma autorresponsabilidade, um compromisso com você mesma e também um compromisso de você lutar para se manter nisso, né? Então, para responder às pessoas, então, eventualmente a gente vai se indispor, eventualmente a gente vai falar algo que as pessoas não vão gostar mesmo. E aí você vai falar, vai ter o combo do tipo, a pessoa não vai gostar e você mesma não vai gostar às vezes, porque talvez isso ainda bata em você do tipo, eu quero muito que aquela pessoa goste de mim, eu acabei de falar uma coisa que ela odiou. Às vezes por uma autocrítica que é justa, às vezes você não vai ser legal com as pessoas, né? Às vezes você vai ser a vilã da história. E acontece, é isso. E aí, e que não é um lugar bom de se estar, como eu falei, mas a gente nunca permanece por muito tempo, né? A gente está sempre meio que mudando também, se conhecendo um pouquinho mais a cada dia, então as percepções mudam. Acho que é isso, gente. Todo mundo quer paz, não quer? A gente quer paz. Quer paz, fazer nossas coisinhas, não é mesmo? E vivendo. É isso. Ai, maravilhosa. Eu me inspiro muito na Thalita, ela me ajuda muito. Gostei. Eu pensei numa coisa de você se apropriar muito de. A gente falou muito disso, né? De se conhecer, mas você se apropriar do que você é boa. Porque daí isso, uma vez que você entende no que você é boa, ninguém tira isso de você, É sabe? verdade. Se alguém falar que você não é boa naquilo, você vai olhar e falar assim: eu sou boa e tá tudo bem. Joga esse negócio no seu lixo aí. Mas também ficar confortável, né? Não sei se confortável é possível, mas se apropriar também das fraquezas e não naquele sentido ruim de esperar que alguém tire você de lá, né? Daquele, eu não sou boa, inteligência emocional, mas de tipo, bancar mesmo, ó.
eu sou muito boa nisso aqui, muito boa em comunicação, eu sou uma ótima PM, e eu tenho que melhorar nesse ponto aqui de métricas. Mas, ai, gente, é um ponto de desenvolvimento. Eu acho que a maturidade, ela traz um pouco desse conhecimento de que você não precisa ser boa em tudo, e que você vai ser medíocre em umas coisas mesmo, mas que você já tá fazendo o básico, e o básico é bom, o básico atende naquela posição que você tá, Verdade. que você não vai ficar sofrendo para ser todas as caixinhas, e isso é uma coisa que acho que me dá paz, assim, de poder entender, tem muita coisa que eu sou boa, eu tô muito feliz com elas, e tem essas coisas que eu não sou tão boa, e também tá tudo bem, porque eu tenho as pessoas aí que vai ser boa nisso, elas me ajudam, elas fazem o trabalho delas, e tá tudo bem. Então, esse foi um grande aprendizado que me traz felicidade. E também a gente conseguir. Ai, sempre a gente vai trazer isso no Mulher de Produto, mas tem esse lugar seguro, assim, porque muitas vezes, por mais que a gente fale de gente se fortalecer, né, a gente entender nosso valor, a gente vai precisar daquela pessoa que vai. A gente vai falar, eu sou um lixo Assim. de ser humano, e a pessoa vai falar, amiga, você é perfeita, para É, com isso. não falei da mensagem, né, no começo do episódio? Exato. Recentemente eu falei, ai, Jaque, sei lá, às vezes eu não sei o que eu tô fazendo, não sei. E a Jaque, como minha amiga e irmã, falou, amiga, calma, não, você está indo bem, tá tudo certo, vai dar tudo certo e tal. A Thalita, ela é o desesperada. Gente, a Thalita se Eu cobra, me viu? Eu também cobro, me cobro. Eu gente. vou te expor. Ai, pode me expor. Mas ela tá assim, ai, não sei o que, tipo, dá tudo errado. Ai, Thalita, quantos negócios você vendeu? Ai, bilhões, não sei o que lá. Amiga, por que você tá tão perturbada assim? Ai, porque eu queria mais e não sei o que lá. Ai, E aí depois a gente vê gente. que tá tudo bem. Então, isso ajuda também, é uma coisa que às vezes eu preciso, assim, colocar em perspectiva. Às vezes, ai, gente, me conta que se vocês passam por isso também. Realmente eu vou muito a fundo ou fico muito focada, obcecada por uma coisa, por uma meta. E aí, sabe quando você pega, dorme com aquilo e fica, não, é isso, não, isso. E você olha tanto para aquilo o tempo todo que parece que não tá andando. Sendo que é uma coisa que, assim, ai, sei lá, de um dia pro outro anda, entendeu? Mas, assim, de 10 em 10 minutos, não. Então, às vezes eu tenho essa coisa. Eu tenho, gente, tenho muito. Tá aí, ó, algo que Nossa, realmente, muito para eu bom. me trabalhar. É bom, gente, isso aqui é bem uma terapia mesmo, porque quanto nós vamos falando, nós vamos tendo Nos algumas, curando. algumas consciências. É Mas é verdade. ótimo. E gente, a gente também se culpa muito e se cobra, né? E aí a coisa é tão louca que a gente se culpa por estar se cobrando e a gente nunca sai dessa, né, dessa roda. E aí a amiga vai te tirar disso. É nesse momento que você vai pegar seu celular e Da você vai mandar uma ruminação. mensagem e aí alguém vai te dizer, amiga, calma, tá tudo bem, peraí, vai dar certo, está dando certo, olha por esse ponto de vista. É importante. Às vezes, gente, vai ter alguém ou alguma situação que vai conseguir te tirar daquele, sabe, daquele hiperfoco que você deu e assim, realmente, tá tudo meio que bem. Meio que bem não, olha aí, ó, tá tudo bem. Tem que acreditar que tá bem, porque às vezes as coisas só estão Tem que bem mesmo, acreditar. gente. E aí, beleza. E é isso. Ai, É né? isso. Essa loucurinha, gente. Essa loucurinha aí. Se tiver mais alguém que se identifica, por favor, comente, tá? E conte para nós. Ai, mas foi tudo esse tema, viu, Érica? Meninas, mandem mais. Aí você pode mandar até por áudio, anonimamente também. E espero que vocês gostem. Comentem, porque a gente lê É tudo. isso, nós lemos tudo, o link para vocês mandarem o texto ou o áudio para a gente colocar no episódio, tá na descrição, vai ser um prazer ler aí sua história, o seu desabafo. E eu quero terminar só contando a história de uma esquiadora. Recentemente teve as Olimpíadas de Inverno, né? E sempre que tem Olimpíadas eu fico muito Olimpíader, assim, eu gosto de acompanhar. E aí, o nome dela é Aileen Gu, é uma esquiadora chinesa, muito jovem, 22 anos.
E só que apesar de muito jovem, muito fera no que ela faz, que é esqui freestyle, né? Então, vou deixar também o link desse trecho de entrevista. Mas basicamente, assim, ela é, se não a melhor, uma das melhores do mundo nisso que ela faz. Ela foi para a primeira Olimpíada, eu não lembro onde foi na edição passada, mas na última edição das Olimpíadas de Inverno, ela foi, ganhou 3 medalhas de ouro. Nessa edição que acabou de acabar, ela ganhou 1 de ouro e 2 de prata. E numa coletiva de imprensa, um repórter perguntou para ela se ela considerava que essas 2 medalhas de prata, ou seja, ela ganhou um ouro. Então, ele desconsiderou. Ele perguntou se as 2 de prata ela considerava como 2 ouros perdidos ou 2 pratas conquistadas, né? E ela dá uma resposta, assim, ela realmente sabe quem ela é, e sabe do potencial dela, e sabe que ela é mais do que suficiente, assim. Então, acho que vale muito a pena como uma inspiração pra gente dar uma olhada nesse trecho. E é isso, gente. Nós somos suficientes. Não importa a quantidade de cursos, MBAs e mentorias e nada disso. Nós somos, né, cada uma das nossas vidas aí, mais do que suficientes para nós mesmas. E mesmo que você não acredite nisso ainda, vai falando pra você até você, sabe, essa ficha cair e falar, beleza, é isso mesmo, eu sou o suficiente, mais do que suficiente, sou incrível. Ai, perfeita. Nós nos bastamos, mulheres. É isso, gente. Então, a gente se vê aí no próximo, né? No próximo Fala Mulher de Produto. Mandem suas histórias, tá bom? A gente quer muito ler aqui. É isso, gente. Obrigada, amiga. Foi muito bom. Obrigada, amiga. Foi Beijo. ótimo. Um beijo.